Quando a gente começa a acreditar que tem alguém que esteja com essa bola toda, nasce a nossa insegurança, os nossos complexos de inferioridade e culto à personalidade. Nos colocamos à disposição para sermos fanáticos, para fazermos idolatria, para sermos manipulados. Isso é tudo uma grande besteira. O ser humano não está com essa bola toda, nenhum dos 7 bilhões e tantos que estão. Olha, Duda, é uma coisa interessante e a base, quando a gente pensa em humildade, quando pensa em timidez, e todos nós sofremos muito com ela, é a própria raiz da palavra, temer, que é temer, né? É o verbo temer. A gente teme um monte de coisa. Às vezes existe um agregado de um certo traço de comportamento que é associado também a esse excesso de temor. Eu, particularmente, levei muito tempo para descobrir que eu tinha um temperamento reservado, que nem tudo era timidez. E que o que havia, muitas vezes, era querer padronizar o meu temperamento segundo aquilo que se esperava de um jovem, que eu não era e não sou. Ainda hoje você pode achar, puxa, ela fala pelos cotovelos. Eu falo quando tenho algo a dizer e alguém querendo me ouvir, no esquema de uma palestra. Mas a partir do momento que não existe esse palco, não é momento de falar, eu falo muito pouco. Eu sou naturalmente uma pessoa reservada. E, portanto, isso em si já é algo difícil, porque nós acostumamos as pessoas acharem que elas têm que estar o tempo todo fazendo uma exibição dos seus dons, colocando sua personalidade na vitrine. E nem todo mundo tem esse pendor. Mas sim, também há o elemento do medo, da insegurança, dos complexos. O tímido, em geral, por alguma razão, ele acredita que ele é pior do que os demais e ele dá uma importância pequena a si próprio e uma importância enorme aos demais, que são duas distorções. Sabe uma coisa que para mim foi fundamental e evidente, a filosofia me ajudou a construir isso? É um negócio que eu te falo com toda tranquilidade. Se a gente pudesse transmitir isso para uma próxima geração, como certeza, como uma base de onde eles partiriam, que livraria muito dos danos da timidez, e não só dela, mas danos de sermos manipulados, de sermos explorados, danos de fanatismos. É uma coisa que eu te falo com toda a segurança do mundo. Não tem ninguém nesse planeta que esteja com essa bola toda. Não tem. Somos todos uma mistura de um e do outro. E você vai ver que aqueles que estão com um pouquinho mais de bola são os que menos acham que estão com a bola. Aqueles que se caracterizam por generosidade, estão preocupados em deixar o outro expressar o seu melhor, são sensíveis ao bem-estar do outro, esses que são os que mais dominam a bola. Os que acham que têm a bola são todos umas crianças muito, muito inconsequentes, às vezes muito caprichosas, às vezes que não entenderam as regras do jogo direito, às vezes que foram incentivadas a acharem que são donas do mundo e acreditaram nisso, às vezes criaram essa ficção como uma máscara e se especializam em fazer os demais acreditarem na sua máscara. Mas olha, você olha com um olhar de uma gota de maturidade e diz, gente, que infantilidade, que grande jardim de infância. De crianças que não receberam uma educação lá muito grandes coisas. Não tem ninguém com essa bola toda. Ninguém, ninguém, ninguém. Como já dizia Platão, somos todos uma mistura de um e do outro. Temos uma parte de brilho, uma parte de sombra, e estamos todos tentando, na medida das nossas possibilidades, ou deveríamos estar, dar o nosso melhor. Carimbar o nosso coração em cada degrau da escada. Dormir com aquela sensação de que hoje eu fiz o meu melhor, entreguei o meu melhor. Ter certeza absoluta. Quando a gente começa a acreditar que tem alguém que esteja com essa bola toda, nasce a nossa insegurança, os nossos complexos de inferioridade e culto à personalidade. Nos colocamos à disposição para sermos fanáticos, para fazermos idolatria, para sermos manipulados. Isso é tudo uma grande besteira. O ser humano não está com essa bola toda, nenhum dos 7 bilhões e tantos que estão por aí. Como eu falei antes, às vezes a pessoa conhece um pouquinho de nada de alguma coisa. E normalmente, quando conhece um pouquinho de nada, conhece para compartilhar, conhece para dividir aquilo com a humanidade, ou seja, um médico que aprendeu um pouco de cirurgia para poder resolver o problema de doença do outro, e não só para alimentar sua egotrip. Ou alguém que aprendeu um pouco de física para entender um pouco dos mistérios do universo, seja lá o que for. Quem tem um pouquinho em prol do todo.
Quando a pessoa pensa em adquirir algo só em prol de si mesmo, vai distorcer, porque qualquer verdade, ainda que seja desse tamanico, criança costuma fazer isso, né? Desse tamanho. Ainda que seja uma verdade desse tamaninho, é grande demais para caber dentro da kitnet da sua consciência, e você vai amassá-lo. Você vai amassá-lo. Então você tem que aceitar que você tem um pequeno pedaço daquilo e serve da melhor maneira possível com aquilo que você tem. Então, esse elemento, os alquimistas costumavam chamar de citrinitas, é maturidade, é a obra em amarelo. É aquele momento que você sente que todos os males e todos os bens do universo têm uma sede dentro de você. E depende de você cultivar uns ou outros. Mas que, na verdade, você tem seres humanos que cultivam um pouquinho mais de luz, um pouquinho menos de sombra, mas estão todos lutando. Estão todos na mesma trincheira, às vezes sendo mais derrotados. E o nosso dever moral é tentar ajudar aqueles que estão levando uma surra de si mesmos. Tem uma oração de Fernando Pessoa que eu gosto bastante, um poema oração, que ele termina dizendo o seguinte: Senhor, protege-me de mim. No fundo, estão todos precisando muito ser protegidos de si próprios. Se tiver um aliado externo, tanto melhor. Ajudar uma pessoa a ter um pouco mais de autoconfiança num caso, a ter um pouco mais de senso realidade para baixar sua bola em outro. Em ambos os casos, ser você mesmo e dar o seu melhor. Reitero aquela frase que eu falava ainda há pouco de carimbar o seu coração em cada degrau da escada. É uma frase de um filósofo indiano do século passado, século XX, Sri Ram, que ele dizia que você deve perder o seu coração todos os dias e depois ir na busca dele. E você perceberá que o teu coração é o coração de todas as coisas. Ou seja, sai carimbando tudo que você faz com o melhor de si. Eu fiz uma coisa maravilhosa? Não. Mas uma coisa é certa. Eu fiz o melhor de mim. Quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. E dependendo da motivação pela qual você faz o seu melhor, talvez possa um pouco mais amanhã. O que, em geral, eu percebi ao longo desses 57 anos de caminhada é que quanto mais a tua motivação é altruísta, quanto mais ela se polariza na unidade, maior a possibilidade de que amanhã você possa um pouco mais. O egoísmo é um elemento meio suicida, porque ele condena o corpo e acaba condenando a célula egoísta que está ali no meio também, só pensando em si próprio. Todo egoísta é, de uma certa maneira, uma célula tumoral. Condena o corpo e condena a si próprio. Portanto, não potencializa, debilita. Debilita o corpo a que ele pertence e, por último, a si próprio. Então, quando a gente dá o nosso melhor por um objetivo que não é estritamente para mim, eu sinto que amanhã eu posso um pouquinho mais. Mas ainda é um pouquinho. Agora, seja o que for que venha por trás da porta do meu futuro, o que eu vier a ter, vou compartilhar. O que eu provo e aprovo hoje, amanhã estará em cima da mesa para ser compartilhado. Todas essas coisas são uma base que vai fazendo com que você perceba que a timidez é uma crença num conjunto de máscaras, num joguinho que é tão infantil, tão um mamulengo de péssima qualidade, uma coisa de muito pouca sustentação. Nós somos predominantemente umas crianças assustadas, bobinhas e assustadas, algumas menos bobinhas, outras um pouco mais bobinhas. As menos bobinhas são aquelas que querem ajudar todo mundo. Essas ficam mais espertas. Que aí começam a despertar algo de inteligência, né? Discernimento. Inteligência é discernimento. Inteligere, escolher dentre aquilo que não é, escolher aquilo que tem realmente um valor. Mas não vejo pessoas que tenham completamente saído do palco e posso dizer, eu já não sou mais uma criança bobinha. Pode ser que em outros momentos da história, nesse não. Então, tem crianças um pouco menos assustadas, porque são um pouco mais generosas. Ao pensar mais na dor do outro, eles se esquecem um pouco do próprio medo. Quanto mais a gente pensa e se compromete com a dor do outro, com a dor do todo, menos a nossa própria dor dói. Mas todos muito desprotegidos e todos muito inseguros e todos tentando mostrar que são uma coisa que realmente não são e sem saber muito bem para que eles foram trazidos a esse palco. E aí você começa a valorizar as pequenas coisas que tem dentro de você e julgá-las pequenas, mas sólidas. Que é uma frase também antiga, que eu acho muito bonita, que diz que um homem que detém um grão de sabedoria, quanto mais sábio ele fica, mais humilde fica. Um homem que é meramente um intelectual, quanto mais intelectualizado fica, mais vaidoso fica. É como se você imaginasse, eu costumo chamar isso de cosmos kitnet.
Quando você acha que o cosmos é uma coisa pequenininha e você conhece grande parte dele, isso é o vaidoso. Quando você conhece a infinitude das coisas que há para conhecer, o infinito de poder que há para adquirir, você olha a proporção que você tem disso e diz: eu sei muito pouco ou quase nada, como diria Sócrates, só sei que nada sei. Aliás, eu costumo dizer que eu só sei que nada sei porque o Sócrates dizia isso, porque senão nem isso eu saberia. E exige que você tenha uma constatação de quão grande é aquilo que tem para você saber. E a parcela ínfima que você tem de tudo aquilo. E olha, era Sócrates. Deve ser uma das crianças menos bobinhas que passaram pelo palco da vida. Das mais orientadas. Né? Uma das mais orientadas. Sabia mais ou menos o que estava fazendo. E ele sabia disso. Só sei que nada sei. É tão pouco que dá para você reduzir a quase nada. Então, esse é um dos elementos que contribuem muito para o tal do complexo de inferioridade, que contribui muito para a tal da timidez. Eu vou dizer que todo tímido tem complexo de inferioridade. Pode ser uma timidez ocasional. Então, eu sou tímido nessa circunstância de uma entrevista de emprego. Eu sou tímido nessa circunstância de falar em público. Aí faz um curso de oratória, trabalha com aqueles pontos. Agora, uma timidez crônica, que pode, sim, se transformar numa ansiedade, numa fobia social, por trás dela existe uma boa chance de ter um complexo de inferioridade. E até esse complexo de inferioridade é um negócio complicado, porque o complexo de inferioridade, ele subestima, como eu já falei, as tuas capacidades, e superestima do outro para te avaliar, que é uma brincadeira. Eu sou pouco, tá bom, legal. E quem é muito mais do que isso para me julgar? Eu sou pouco, estou consciente do que eu sou. Foi uma coisa que eu aprendi ainda muito jovem. Aceitar a perda. Eu percebi que um dos principais gatilhos da minha timidez era a minha mente me ameaçando. Olha, todo mundo vai pensar isso de você. Aí eu chegava aqui, já pensou. Todo mundo já pensou. Se não pensar, eu vou contar para eles, porque aí pensam de uma vez. E agora eu queria... Quando eu comecei a dirigir, era uma coisa louca. Eu tinha um medo terrível de dirigir. Eu parei e pensei, será que eu estou com tanto medo? Medo de provocar um grande acidente? Não deve ser, porque a velocidade que eu ando, eu não atropelo nem tartaruga. Aí eu descobri que eu estava com medo das pessoas pensarem que eu dirigia mal, que eu era, como se diz popularmente, uma barbeira. Aí eu falei, olha, diante do espelho, você é uma barbeira, uma total, ampla e absoluta barbeira, tá certo? Tá entendido? Tá. Agora vamos embora, que vier é lucro. Alguém grita, barbeiro, legal, esse me conhece bem. Como dizia Epíteto, que era um grande filósofo estoico, mas que nessa hora vira um piadista. Se souberes que alguém falou mal de ti, responda, essa pessoa não me conhece bem, porque senão não teria falado só desses defeitos. Não iria falar dos defeitos. Portanto, se você sabe que eu sou uma barbeira, ótimo, você já sabe alguma coisa real de mim. Já travamos um primeiro conhecimento concreto. Aí o que vier daí é lucro. Então, aceitar a perda. Olha que vai acontecer tal coisa. Você já viu que as pessoas nos fazem chantagens assim? Olha, eu vi você fazendo tal coisa. Você vira para ela e diz, Deus não estava lá mesmo, não tem algum problema? Não, nada, só estou falando. Agora, se você diz, aí pronto, ela começa a te jogar. Era assim, eu vi. Pronto, já virou escravo. Sim. Ou seja, assumir o que somos para bem e para mal, não assumir para se acomodar, mas para ter um trabalho de transformação, mas saber que todos nós, em última instância, os melhores, as crianças mais espertinhas do palco, estão buscando dar o seu melhor. Naquele degrau que está na sua frente. Uma das coisas que também ajuda demais a combater a insegurança, que é o fermento da timidez. Não olha para a escada inteira. Você tem que saber onde você quer chegar com tudo isso, ter um propósito, isso é fundamental. Olha para o degrau que está na sua frente e diz, olha, eu vou dar o meu melhor. Vou deixar tudo que eu tenho de melhor impregnado nesse degrau. Vou dar o meu melhor. E ninguém pode fazer mais do que isso. Dar o seu melhor. Bom, cada um está num ponto dessa longa linha evolutiva que leva os seres de volta à unidade ou de volta a Deus, conforme aquilo que cada um acredite. Mas o fato é que aqueles que avançaram um pouquinho mais se caracterizam exatamente por querer lançar luz sobre quem vem atrás.
Quem está preocupado em lançar muita luz sobre a sua própria personalidade pode saber, são aqueles últimos coadjuvantes do palco, as crianças mais bobinhas que tem. Portanto, esses, em geral, é que vão fazer com que você se sinta inseguro, que vão manipular, que vão fazer o tal do bullying, né? Que hoje já tem até nome para isso. Sempre foi feito, hoje já tem até nome. Sim, Então, em inglês ainda. São, em geral, os piorzinhos, os mais bobinhos. Né? Agora, às vezes acontece uma coisa curiosa com o complexo de inferioridade. Às vezes eles encobrem uma vaidade. Vai convivendo com as pessoas, vai observando que você vai perceber uma coisa interessante. Não é que ele se sinta incomodado porque os outros pensam que ele é pouco. Ele se sente incomodado porque ele pensa que ele é muito e os outros não reconhecem. Esse é o complexado que fica agressivo, que desenvolve um discurso de ódio, que revida, às vezes, de uma maneira muito brutal. Esse é o que pensa que é mais do que aquilo que os outros atribuem a ele. Ou seja, às vezes o complexo é uma vaidade invertida. Não é um problema de desvalorização, mas um problema de supervalorização, sem fundamentação. E muito importante também é você saber que nada disso tem a ver com humildade. Nada disso. Um complexado, um tímido, ele não é humilde. Humilde é um cara seguro, em paz consigo mesmo, confia em si próprio, dá o seu melhor, não se julga maior do que ele é, mas também não menor, e que avalia a sua vida pelos seus sonhos e pelo seu rastro. Eu sou aquilo que eu me proponho a fazer, meu sonho é esse. E o meu rastro é o que eu de fato já realizei nessa direção até agora. Esses são os meus conselheiros de consciência. O resto, coitados, não estão nem vendo a si próprios porque veriam a mim. E sabe conviver com medo, que é outra coisa importantíssima, né? Medo não é placa de pare, medo é placa de atenção, dirija com cuidado. Ele te diz, olha, mais cautela a partir daqui. Mas ele não diz para você parar. Em geral, o medo sinaliza onde está o novo, aquilo que você quer conquistar. Se toda vez que você sente medo você retrocede, vai se repetir pela vida fora. Não é à toa que a timidez, a insegurança, seja lá o que for, estão freando. Às vezes as pessoas estão por aí com 40, com 50 anos se comportando como adolescentes. Sim. Porque ser escravo do medo significa que ele vai te deter, é uma placa de pare. Não conheço um homem na história que seja tido como corajoso, que não tenha sentido medo até os últimos momentos da sua vida. Vai olhar o grande Júlio César, nos seus comentários à Guerra Gálica, medo, mas o medo significa é para lá mesmo que eu tenho que ir, só que tenho que ir com a atenção redobrada. Em geral, ele aponta na direção do desconhecido. E se você não engloba nada de desconhecido tornando conhecido, é sinal de que você não cresceu para a vida fora. Filosofia, amor e sabedoria. Você ama porque você não tem. Quando ela surge diante de você, vai ser o desconhecido. Se o medo te paralisa diante do desconhecido, você nunca vai crescer. O medo seria a causa, né? A coragem seria o efeito. O medo seria o provocador, né? Da coragem. Seria o que chamaria, é o chamado à ação, né? E a coragem seria a resposta. É coragem, eu gosto do conceito platônico, quando ele fala das 4 virtudes que sustentam um estado. Coragem é manter o domínio da razão em situações limite, de medo e de desejo, de dor e de prazer. Porque em qualquer situação limite, se você se mantém lúcido, você terá a melhor resposta. Maior covardia é pânico, é aquele que perde o controle de si próprio diante de situações limite, porque a sua reação será sempre a pior de todas. E você sabe o que é pânico? É medo de ter medo. Nós ficamos tão despreparados para enfrentar a adversidade, tão pouco confiantes no nosso próprio potencial para responder à adversidade, que quando surge o sentimento de medo, a gente sente medo de sentir medo e perde o controle. Entrega as rédeas da nossa vida ou toma as piores decisões. Somos tão despreparados para conviver com o medo que, diante da mínima sensação de medo, perdemos o controle. E isso sim é covardia. Agora, o medo, os homens mais corajosos da história tinham medo. Harry Fonda, que era ator desde os 13, 14 anos de idade, pouco antes de morrer, já octogenário, dizia, antes de entrar no palco, eu ainda tenho medo. Porque ele nunca me impediu de pisar em palco nenhum. Acho que eu sinto medo, sinto. E é assim. Porque senão seria um insensato, um insano, não mede as consequências, não sabe avaliar os riscos, portanto entraria mal. Ele entra bem exatamente o que o medo sinaliza. Olha a situação nova. Aguça a atenção.
Fica atento até você ter um certo domínio da situação.